Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Deus abençoe a cada um. Vou compartilhar uma palavra que eu estava falando para assumir no carro. E a missionária veio aqui e disse que hoje estava ansiosa por vir. No meu caso, eu já saio daqui pensando no domingo que vem. Eu fico elaborando na minha cabeça o domingo que vem. Eu faço planos. E a palavra de Deus diz que os planos do Senhor, eles são concretizados. É no Senhor. Aleluia. Nossos planos, se for da vontade de Deus. Mas quando os nossos planos são vinculados com a boa, e perfeita e agradável vontade de Deus, são executados. Só que não são executados da nossa maneira. Nós fazemos planos. Eu saio para trabalhar e espero que dê tudo certo. Mas nesse decorrer de espero que dê tudo certo, pode acontecer situações que eu não gostaria que acontecesse, mas Deus vai estar comigo em nome de Jesus para me livrar e livrar você. Abra uma palavra de Deus em Efésios. Hoje nós vamos fazer uma pregação meio curtinha, tá? Mas ela vai ser um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados de ver eu fazer. Eu escrevi algo no meio da semana. Ainda não encontrei o versículo que eu gostaria de usar, mas eu vou achar porque eu já vi. Essa é a dificuldade de não sabermos da localização na hora que nós precisamos. Mas se você sair da sua casa, toda vez que você vier ao culto, ou não só de vir ao culto, mas se você tiver o propósito, seu coração de Deus, hoje é segunda, um exemplo, me ajuda a ser melhor hoje, Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Eu não sei se o Senhor vai vir no domingo, pode ser que o Senhor venha na terça, na quarta. E independentemente do dia que ele vir, a palavra de Deus fala que ele vai vir num piscar de olhos. Não fala o dia, mas fala que é menos que o momento que segundo os cientistas, o momento é a parte do tempo que é indivisível, não dá para dividir tempo, esse momento. Não dá para dividir. Eles acham que o piscar de olho é mais ou menos 10 mil milésimos de segundo. Não dá para decifrar isso. E eu pisco, vocês veem. Mas a Bíblia fala que Jesus vai vir num piscar de olhos. Então nós devemos nos preparar para esse dia. Efésios capítulo 5. Amém? Aleluia. Pode ficar sentado mesmo, não precisa se levantar. Tá? Faça com que teu espírito se levante para Deus e ouça, depois ele se assente. Porque uma vez uma missionária falou algo, a missionária América, ela disse assim, eu achei muito interessante, ela disse, que adianta você se levantar, mas se seu espírito não se dobra assim? Eu falei assim, é verdade, né? Efésios capítulo 5, versículo 16, perdão. Vou estar lendo, irmãos. Amém. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Amém? Aleluia. Vou dar ênfase a essa parte. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, discórdia, brigas, todo tipo de coisas da carne, mas enchei-vos do Espírito Santo. Feche os olhos. Senhor, já iniciamos o culto a Ti, não no momento que a missionária pegou o microfone,
começou a falar e orar e recitar a tua palavra. O culto já nasceu a partir do momento que nós acordamos e anseiamos de estar aqui. Em nome de Jesus, ensina os teus filhos, ensina principalmente a minha vida, Senhor Deus, o meu espírito, a minha alma. Em nome de Jesus, que os seus filhos e filhas, tuas crianças, possam ser cheios, transbordantes da plenitude do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu sei, Senhor Deus, que quando um jarro está cheio de água, não é possível mais colocar água. Mas a tua palavra nos revela que a água da vida não é uma água comum. É a água que flui verdadeiramente daqueles que são imitadores. E a palavra de Deus diz que aqueles que desejam ser igual a Cristo e imitadores de Cristo, do vosso interior fluiriam rios de águas vivas. É somente este vaso, o vaso de barro que nós somos, que pode fluir um verdadeiro rio de águas vivas. E esse rio de águas vivas chama o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor. E eu convido você a dar um aplauso ao Senhor, aquele que desceu a morte de cada um de nós. Guardem isso, é uma promessa. Eu tenho que mostrar. Eu digo sempre assim: se espiritualmente vai bem, tudo vai muito bem. Aí, se espiritualmente vai tudo muito bem mesmo, por que muitas das vezes, se eu digo que estou bem espiritualmente, me abalo com situações cotidianas? Coisas difíceis, fáceis. Coisas fáceis, estou falando de coisas simples. Porque a Bíblia fala assim, que nossa leve e momentânea tribulação. Paulo classifica qualquer tribulação como leve. Jesus diz: vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Jesus não está dizendo que vai tirar sua carga. Ele diz que vai aliviar e vai te ajudar a carregar. Aleluia, verdade. Agora, se espiritualmente vai bem, qual foi o salmo que você leu, Josiane? 34. No Salmo 34, versículo 19, diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor te livra de todas as coisas. Aleluia. Ele te dá o quê? Escape. Não só escape, irmãos. Você já parou para ver quando um irmão ou uma irmã vem com uma palavra de Deus e você não acredita? Você acha que o escape que Deus vai dar para você só é intermédio de você? Não. O que nós lemos aqui? Versículo 21 do capítulo 5 de Efésios: sujeitando-vos uns aos outros. Outras vezes, Deus também dá o escape usando um irmão, uma irmã, um pastor, um amigo. Às vezes usa até a própria boca daqueles que não creem. Vou dar um exemplo. Se nós dizemos que somos cristãos e estamos no meio de uma roda de ímpio, ou pessoas que não acreditam em Deus, nem todo ímpio, nem toda pessoa que não acredita em Deus é ímpia. Tem muitas pessoas que são honestas, trabalhadoras, mas eles não acreditam em Deus. É uma pena, mas eles não acreditam. Mas você vê a pessoa que assim, só falta Jesus Cristo para ele ser crente, porque ele já faz as coisas corretas, ele se desvia do mal. Mas ele não acredita que é Deus que está dando força para ele se desviar do mal. Ele acha o quê? Na própria força do seu braço? Não, é eu que me desvio do meu próprio mal. Eu vejo aquilo que eu não gosto, eu me desvio. E eu procuro ajudar as pessoas. Mas você acha que isso daí é um dom seu? Não, a Bíblia fala que é dom de Deus. O bem é um dom de Deus para todo ser humano. Só que nós temos que escolher. Escolhe, pois, bênção ou maldição. O que você quer, filho?
você ver que Deus, ele usa também as outras pessoas. Agora, e quando você está sozinho? Aí Deus também dá. Só que diretamente para você. Por quê? Não tem nenhuma pessoa. Deus pode enviar? Pode. Mas tem determinados momentos que você está ali sozinha. Ou sozinho. E Deus fala algo. E aí? Você tem que estar sensível à voz do Espírito Santo. Deixa eu fechar aquele parênteses que eu abri. Aí vocês estavam lá dentro, vocês estão numa roda de ímpio, entre aspas. As pessoas que não confessaram o nome de Jesus. E você é o único crente. Entrou para trabalhar. Aí no momento seguinte você ia fazer algo errado. Aquele que nós subjugamos não ter Deus, fala assim: mas você não é cristão? Ou escape. Cristão pode fazer isso? Ou escape. Muitas das vezes a gente quer que Deus fale, mas Deus já está falando. Diz, aquele que tem discernimento, discerne bem todas as coisas. E de ninguém é discernido. Entenderam? Vou explicar de uma outra maneira. Se você estiver cheio do Espírito Santo, cheio, conectado com Deus, o que vai acontecer? O tempo todo o Espírito Santo, Jesus, Deus, eles vão estar trabalhando em seu favor. Como diz aquele versículo de Isaías: desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se ouviu um Deus que trabalha tanto para aqueles que nele esperam. Muitas das vezes nós não entendemos o agir de Deus. E nem vamos entender, porque em partes entendemos, é só em pedaços. Em partes conhecemos. 1 Coríntios capítulo 13 fala isso. Mas o que Jesus está falando ali para Paulo? Você pode ter toda a ciência, todo o conhecimento, mas se você não tiver amor, o que vai adiantar? O que vai acontecer? Paulo falava, Filipenses, se está abatido, de toda maneira estou instruído, tanto ter fartura como padecer necessidade. Mas no final a gente usa aquele versículo: posso todas as coisas porque Ele me fortalece. Certo? Na hora que nós estamos mal, o que nós fazemos? Primeira coisa, é uma tendência nossa. Por isso que Deus falou assim: não precisarão falar para que ninguém venha me buscar. Eu colocarei neles. Quando não acontece alguma coisa, qual é o nosso primeiro agir verbal da nossa boca? Ai, meu Deus! Ou, muitas das vezes, Jesus! Você acha que... Por que nós pronunciamos essas palavras? É porque nós aprendemos aqui? Não. Foi o próprio Senhor que colocou isso na nossa vida, na nossa alma. Aconteceu alguma coisa de errado, nós temos essa tendência a já clamar o nome do Senhor. Só que no lado espiritual, muitas das vezes, quando nós estamos, por exemplo, deitados, situação não muito agradável, mas cada um vai ter a sua experiência. Aí, no começo, acontecia não era uma frequência assim tanto quanto desagradável. Eu não sei quantas vezes a Josiane viu isso, mas eu sentia que Satanás estava lá na minha cama me enforcando. Era muito ruim. Aí certo dia minha esposa falou assim: você está passando muita dificuldade espiritual. Eu falei assim: Josiane, você não queira passar o que eu estou passando. Aí o que aconteceu? Ela teve uma experiência semelhante com a minha e viu quão desagradável é. Aí eu digo aquilo que eu li: se espiritualmente vai bem, tudo vai bem. Se não for bem, a pessoa não estiver bem espiritual, vai acontecer que muitas das pessoas faz quando chega lá: meu Deus, por que será que a pessoa morreu? Ela estava dormindo, estava tão bem ontem à noite. Ela estava bem, aparentemente, mas espiritualmente? Para nós, para mim no meu caso, se o Espírito Santo não estivesse me ajudando,
Eu não ia conseguir, porque todas as vezes a minha esposa pode falar. Eu acordava, tá repreendido em nome de Jesus. Ela dava um grito, mano. E uma vez que eu lembro, ela se assustou. Mas pior que o susto foi eu quase estar morrendo. Aí você vê o quão difícil é. Mas Deus dá um escape. Quem que é o escape? Jesus Cristo. Ele é o escape. É nele que é o nome que está sobre todo nome. E é o nome que nós clamamos e tem poder. Não foi dado outro nome assim não a Jesus Cristo nos céus, na terra e debaixo da terra. O único nome que é maior que Jesus é de Deus. É quase como se você olhar. Quase, não é isso, hein? José e Faraó. Tem uma parte que diz assim: tu és governador do Egito, José, e acima de você só estarei eu. Mas você já parou para ler o que está explicando ali? Diz a respeito que qualquer ordem que você dá no meu reino, eu sou maior que você. Mas tudo que diz respeito à visão de Deus, estou submisso a você, José. Lê com carinho lá para você ver. Tudo que diz respeito à visão, ao sonho que o Faraó teve, ele é submisso a José. Tudo. No sonho, na visão, nos planos que Deus deu. Deus já deu a estratégia para Faraó. Mandou ele fazer. Mas o que o Faraó fez? Vamos nomear um homem que seja sábio, inteligente, correto. E aquilo que é mais importante, que sobre a vida dele esteja o Espírito de Deus. É. Faraó, idólatra como ele é, achando que era Deus aqui na terra, quem olhasse para mim vai ser fulminado. José olha para ele e não foi fulminado. Mas por que não foi? Homem como qualquer homem, osso como qualquer osso, sangue como qualquer sangue. E a história diz que os faraós viviam pouco. Por que viviam pouco? Simples. Idólatras. Mas naquele momento ele não escolheu ser idólatra. Ele escolheu ser o quê? Uma pessoa que olhou e falou assim, não é possível eu estar sonhando esses mesmos sonhos. Essa palavra deve ser algo para nós. E o povo egípcio. Por que Deus teve misericórdia do povo do Egito? Deus não deveria ter misericórdia dos hebreus? Só que nessa época os hebreus não eram escravos, né? Jacó estava lá em outro lugar, passando fome. Não estava passando fome, porque o plano ainda não tinha sido colocado em prática. Mas Faraó colocou José, aquele que tinha o Espírito de Deus, aquele que era preso, foi acusado de traidor, foi acusado daquele que queria roubar a mulher de Potifar. E por que Deus não o tirou antes? Nós já sabemos, está escrito, há um plano. Mas para pensar, irmãos. Eu parei para pensar e estou pensando ainda. Se não estivesse bem espiritualmente, você acha que ia conseguir ir adiante? Se José não temesse a Deus, que é espiritual, você acha que ele falaria aquilo que ele falou para a mulher de Potifar? O Senhor me colocou todas as coisas da casa dele em minhas mãos, menos a sua vida, esposa de Potifar. O que ele fez? Ficaria eu contra meu Deus e contra o nosso Senhor? Quem que é esse nosso Senhor? O esposo de Potifar, é esposo da mulher de Potifar, o dono de José. Se José não corresse atrás de Deus, você acha que ele venceria? Não venceria. Talvez ele estaria escravo hoje, nos dias de hoje, até nos dias de hoje. E aí? A importância do espiritual, de estar bem, é ter alegria. Por exemplo, acho que só a Andréia
e a Miriam vai lembrar disso, mas lendo, as crianças, vocês lembram como é que estava a Sumie? Como é que ela estava? É a hora de dar testemunho. Como é que a Sumie estava em fevereiro, quando eu vi ela na casa do pastor Cícero? Vocês lembram? É. Em fevereiro. Eu vi ela uma vez. Ela foi uma vez na casa do pastor Cícero, com muita dificuldade. Finalzinho de fevereiro ela saiu. Ela saiu, né? Aí ela foi. Quem estava lá conosco? Vocês lembram como estava o estado da Sumie? Não conseguia andar, não conseguia falar. Quando dava uma palavra, no bom sentido, Sumie, parecia que estava morrendo, nem estava curada. Não tinha ânimo, não tinha força. Mas eu queria estar lá. Aí você vê, o espiritual aparentemente, olhando carne e osso, pode não estar bem. Olhando, mas o espiritual é algo que é interno. Por mais que minha carne padeça, contudo meu espírito é renovado. Aleluia. Aí eu vendo a Sumie cantando aqui, eu pensei, caramba, nem parecia aquela mulher que estava morrendo, caindo aos pedaços, sendo carregada. Não, eu pensei comigo mesmo. Ou será que é só eu que pensei isso? Ou melhor dizendo, será que é só eu que vi? Queremos ver os milagres, mas e se nós não prestarmos atenção nos pequenos gestos que formam o milagre? O milagre ele não nasce da noite para o dia, irmãos, ele não nasce. Por exemplo, quantos conhecem aquela passagem que diz, e viu a fé dos 4? Jesus não está falando da fé do paralítico que estava na cama, não. Viu a fé dos 4 que removeram o telhado, desceram o cara. Se você for ver, eles eram alpinistas, não eram israelitas. Para descer um homem de um telhado, movido de corda, colocado no chão com todo o cuidado, esses caras eram paramédico, alpinista, bombeiro, era tudo junto. E Jesus diz o quê? E vendo a fé daqueles homens. Meu irmão, eu não sei te dizer, não está escrito. Mas não menciona a fé do paralítico. Pode ser, irmãos, pode ser. Vou fazer uma suposição. Chega lá um dos 4. Eu fiquei sabendo que Jesus de Nazaré chegou. Quem que é esse Jesus? Estão falando aí que ele é um tremendo do Messias. Ele pode curar. Vamos levar o nosso amigo? Vai que ele cura. Aí quando chega lá na porta lá, pelo amor de Deus de Abraão, não dá nem para ver quem que é Jesus. E a Bíblia fala que Jesus não era alto, né? Ele deve estar naquele bolo ali. Se você for ver, a Bíblia fala que milhares de pessoas iam atrás de Jesus todo o tempo. Mas a Bíblia diz que eles viram a casa rodeada de pessoas e não tinha como entrar. Aí chegam lá, vamos quebrar o telhado. Vamos abaixar ele pelo telhado. Jesus vai ver. E, não viu? Vendo a fé daqueles homens. Tá bem, aquele negócio, né, mano? Abriu um buracão ali no telhado e não tinha como não ver. Talvez até um cego viria. Talvez, entre aspas, irmãos. Eu estou fazendo o quê? Uma suposição de uma ideia. Mas nos dias de hoje acontece isso, irmãos. Como? Ontem eu estava falando com o rapaz e fiquei 2 horas conversando com ele. Falando, volta para a igreja, mano. Volta para a igreja. Se eu fosse outro pastor, ele falou assim, vem para a minha igreja. Eu falei assim, não, vai para a tua igreja. Deus deu uma visão para você, volta para lá. Ah, mas o líder lá, ele não tem me tratado com devido respeito. Aí eu disse assim para ele, e os outros irmãos? Eles me recebem muito bem. Vai por eles. Você pode ser luz por eles. Se o líder não quer ouvir você, ele vai acertar as contas com Deus. Mas tem tantas pessoas que estão precisando de um líder espiritual. Seja esse líder espiritual para aquelas pessoas. Ah, mas tem pessoas que estão querendo sair. Não deixem elas sair. Não deixe. Aí eu fiz a pergunta que eu falei para você, Sumie.
Fiz 3 vezes essa pergunta. Falei pra ele assim, você consegue... Ele falou tantas coisas. Eu falei assim, você consegue discernir todos esses males? Consigo. E o que você está fazendo para ajudar? Aí ele falou novamente, eu perguntei, e o que você está fazendo para ajudar? O que você falou, missionário? Eu tenho falhado, hoje eu vou começar a buscar melhorar. Se me mostrou meu erro, eu olho assim e falo assim, puxa vida, que difícil. Meu filho, semana passada, pai, tá errado. Não, mas não é assim. Que chato. Não é legal ser corrigido, não é, mas eu olhava assim, eu pensava comigo mesmo, caramba, como é difícil nós se pôr no lugar da pessoa. Mas é isso, missionário, ele não põe status de quem é maior e de quem é menor, não. Em amor somos todos iguais. Se Pedro, vamos dizer assim, que é o chefão da igreja junto, chefão do modo assim, a igreja carnal, normal assim, ó, pessoas, tabernáculo, tudo. O chefão é Jesus Cristo. Mas Jesus colocou um chefe aqui também, aí era Pedro. Aí chega lá o poderoso chefão, Pedrão. Aí chega o poderoso chefinho. Quem? Pedro? Paulo. Aí Paulo vai lá e resiste Pedro na frente de todo mundo. Não podia ter um dedo podre ali de alguém? Ô Paulo, você não tem vergonha na cara não? Você foi o último a chegar e é o primeiro a se levantar para falar na cara de Pedro? Você não disse que é o menor dos apóstolos? Mas é o que a Bíblia diz, que Paulo resistiu Pedro. E Pedro era admoestável. Ele era corrigível. Ele ainda era ensinável. Não era porque Paulo era o último que foi chamado. E tampouco se fosse o do meio ou o primeiro. Quando se tem o Espírito Santo na vida e vai bem espiritualmente, não é exteriormente, não é o exterior, nunca vai ser o exterior, nunca vai ser. A palavra de Deus diz que o tempo passa, as coisas caem, apodrecem, envelhecem e enferrujam, mas a palavra fica em nós, permanece para sempre. É que diferença. Então num dia que meu filho chamou minha atenção, eu fiquei pensando, falei assim, caramba, olha que legal, né, mano? É ele que está me chamando a atenção naquilo que eu estou errado. Então não existe maior e nem menor. Espiritualmente indo bem, eu vou reconhecer que foi um ensinamento de Deus. Por mais que nos separe 30 anos, não existe coisa que eu não possa aprender com ele. Se for em matéria de japonês, eu vou ter que aprender tudo. Mas até mesmo espiritualmente existem coisas que eu tenho que aprender. Na hora de olhar, eu falei assim, me bateu à vontade, eu vou confessar. Filho, você não pode falar isso comigo não. Primeiro que eu sou teu pai, sou teu pastor. Mas nós temos que ver aqui nós como o quê? Corpo e família. Unidade no Senhor. E vendo que é o Senhor que está fazendo toda a boa obra. E tem outra. Quando nós reconhecemos que o outro está certo, isso também faz com que ele se fortifique a fazer as coisas melhores. Poxa vida, que bom, né? Meu pai me ouviu, pensei que ele nunca ia me ouvir. Quantos filhos não falam isso? Meu pai não me ouve. Minha mãe não me ouve. Mas tem filhos aí que não ouvem e quer ser ouvido. Então era melhor não falar. Pastor Josué Gonçalves fala: quem não se assenta para aprender, não se levante para ensinar. Tem uma outra versão. Se você quer ser ouvido, ouça primeiro. Sede prontos para ouvir. Sede prontos primeiramente só para ouvir. É fácil ouvir? Não é. Mas também não é impossível. Ouvimos tantas coisas que queremos
Por que não podemos ouvir aquilo também que não queremos? Cada um tem a sua própria batalha. Aí eu vou ler agora o que eu escrevi. Cada um tem a sua própria batalha ou dificuldade. Mas as características que nos fazem mostrar nossa real situação espiritual são: pergunta, responda só para si mesmo, para não haver constrangimento. Você tem lido ou está lendo a Bíblia? Vamos para... Deixa que eu abro para não perder tempo. Livro da Revelação, Apocalipse. Vocês conhecem o capítulo 1, versículo 3. Feliz, bem-aventurado o ser humano, aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. O que nós lemos em Efésios, versículo 16: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. A maldade tem aumentado, Deus tem abreviado esses dias, antecipando o seu regresso. Porque se não fosse abreviado os dias por causa dos escolhidos, nós literalmente estaríamos perdidos. Não aguentaríamos. Então, você tem lido ou está lendo? Tem dificuldade de ler? Dificuldade todo mundo tem. E saiba que é o cão que põe isso na sua vida para você não ler. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. É uma ordem. Vai ler. 2. Você está orando? Não está? Vai orar. Essa semana eu fui trabalhar na quarta-feira e depois que eu fiz tudo que eu tinha que fazer em matéria de assistir vídeo e fazer um relatório, eu olhei assim e falei assim: meu Deus, hoje vai ser trem, hein, Senhor? Tô tão cansado, mano. Oh, me ajuda, por favor. Aí eu parei assim, aí faz o favor, Deus, ajuda o Petros porque ele está mais longe que eu. Na hora a gente acha que está passando dificuldade. Só que se Deus põe na nossa mente um irmão que está com situação mais difícil que nós, meu irmão, pensa bem. Qualquer coisa mais ruim que o ser humano pode perder é liberdade. Por que liberdade? José estava preso, mas dentro da cadeia ele tinha paz. Porque o Senhor era com ele. Então, paz, espiritualmente indo bem, nós vamos ter. Mesmo que o nosso exterior esteja na cadeia, sendo dominado como escravo, ou mesmo ele estando longe, muito longe, como ele está agora, não podendo estar aqui. Gostaria de estar aqui, mas não está. É difícil, está preso naquele momento. Nós temos que orar que o espiritual venha estar bem. Um dia eu vou estar lá. Um dia eu vou estar lá pregando. Um dia eu vou cantar louvores. Um dia eu vou estar com meus irmãos. Um dia eu vou tomar um cafezinho. Eu não vou precisar sair correndo quando termina o culto. Eu vou ter tempo para eles, eles vão ter tempo para mim. Aí eu olhei para Deus e eu falei assim: pô, Deus, aí é quase sacanagem, né? O Senhor jogou meio pesado, né? Eu estou pedindo para o Senhor me ajudar e Deus lembra na minha mente. Tem pessoas que estão no momento mais difíceis que você, Ricardo. E deu tudo certo. Impedimentos para a oração sempre teremos. Sempre. Um deles é o maior de todos. Sono. Principalmente quando você pega a Bíblia para ler. Vamos lá. É nós, YouTube é passageiro. Mesmo que as pessoas falem, os vídeos ficarão para sempre. Facebook é passageiro, mesmo que você postar ficará para sempre. Mas é a palavra de Deus que não vai deixar passar essas coisas. É ela que vai permanecer para sempre. Se der um bug lá, se der uma pane ali no computador, quebrou, já era. Ou iniciar uma conta nova, começar tudo do zero. A palavra de Deus não.
não vai ter iniciado zero. Ela vai mostrar exatamente o que vai acontecer. A Bíblia fala que Jesus é o que? O mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo. Não vai mudar. Então você tem que orar. Irmãos, eu sei que Jesus fala. Pedro, vocês não conseguiram nem orar por 1 hora. Se eu disser assim, irmãos, perguntem para mim se eu consigo orar por 1 hora, eu vou falar a verdade. Não. Mas quer dizer que se eu não oro 1 hora, então eu não sou filho de Deus? Eu não sirvo para ser de Deus? As pessoas vão falar isso. Se você falar assim, pastor, eu consigo orar 10 minutos. Eu falo assim, glória a Deus, irmão. Se você consegue orar 10 minutos. Jesus não me ensinou que eu tenho que menosprezar o tempo da sua oração. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei como é que estão as suas dificuldades. Eu não sei o que você passa. Eu não sei o que Satanás tem feito para acabar com a sua vida. Eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Ele quer te matar. Ele quer roubar o que você tem. Ele quer destruir os planos de Deus para a tua vida. Isso eu sei. Agora eu dizer para alguém, você tem que orar 1 hora. Eu não sei o quanto de tempo que você tem de disponibilidade para fazer isso. Ore o tanto que você conseguir e tente dar o seu melhor. E faça aquilo que Jesus falou. Entra no teu aposento. Fecha a porta do teu quarto. E ora em secreto ao seu Pai, o seu Deus. Que Ele te dará o devido ensinamento ao seu tempo. E Ele te recompensará. Pode ser que em oculto, para que ninguém venha saber. Ou também pode ser que Ele dê para todos juntos da igreja. Por exemplo, buscamos muito os dons. Queremos os dons? Claro que queremos. Eu gostaria de dons de diversidade de línguas. Mas para quê? Para falar para japonês. No meu caso, língua estranha para falar com Deus, no momento eu não vejo como algo que poderia estar anunciando o Evangelho. Não digo que não é importante, não é isso. Paulo fala, buscai com zelo os melhores dons. Ou nesse momento eu vejo que o melhor dom no momento seria a diversidade de línguas, fazer como estavam os apóstolos. Foram cheios do Espírito Santo e o Espírito Santo repartiu com eles com línguas de fogo e os outros viram eles falar na mesma língua deles. Pensou se chegássemos ali na frente da estação e ouvíssemos os japoneses falar? E o que esses estrangeiros estão falando? E nós somos estrangeiros sim. E viemos anunciar o Evangelho para vocês. E eles emudecessem, paralisassem e falassem: eles nos entendem mais além do que vocês pensam. E eles nos pedissem uma prova. Então, se você sabe o que eu estou pensando, diz para mim alguma coisa que o seu Deus possa revelar. Você precisa pedir desculpa para sua mãe, só porque ela fez o bentô da maneira que você não gostasse. Nós não somos advertidos com esses tipos de visões. Eu sabia o que você estava fazendo naquele dia. E Ele ouviu o choro do seu secreto. Aí você ouve as palavras exatamente como você viveu. Uma certa vez a gente estava lá em Toyama, numa igreja que a Josiane ia, Poço de Jacó. Aí eu sentei lá no fundo, pensa no fundo, no breu. Quase na porta. Se eu contar das coisas que eu vi ali, vocês não acreditariam. Se você acha que nós toca alto, você tem que ver lá. E sentei com a Josiane. Literalmente a Josiane seguiu aquele versículo, cada um carregará a sua cruz. Ela me levou. Sentei. Não conheci o pastor.
nunca troquei ideia com ele. Sentei e olhei lá no fundo, né? Mas é longe, hein? Meio longinho, a igreja lá é grandinha. E disse assim, só no ouvido da Josiane, né? Mas como é que eu ia saber que o Espírito Santo estava grudado na Josiane? Josiane, o coração está trancado, não vai entrar nada. Não tranque o seu coração para Jesus. Pensa num cara fofoqueiro, rápido, o Espírito Santo. Entrou no pé do ouvido do pastor. Eu olhei assim e falei assim, como é que ele usou a mesma palavra que eu usei? Estou trancado, não tranque. Você acha que o diabo ia perder o tempo dele para buscar liberdade espiritual com Zé Ruela? Não. Não ia. Quem que foi a obra daquele livro? O Espírito Santo. Glória a Deus. Se você estiver cheio do Espírito Santo, Deus vai te usar em toda hora. Ah, quer dizer que eu vou sair falando? Não. O Espírito Santo de Deus vai te usar em toda hora. A hora que Ele mandar você ir e a hora que Ele mandar você recuar. A hora que Ele mandar você parar, na hora que Ele mandar você falar, na hora que Ele mandar você ouvir. Você vai ser o quê? Aquilo que Deus é. Deus é o quê? O sentinela que não tosqueleja. Aleluia. Até aqueles que estão dormindo no Senhor. Ananias, acorda, Ananias. Fala, Senhor, se o teu servo ouve, levanta-te, vai à rua direita e vai na casa de um tal Simão, que estará lá um homem chamado Saulo. Senhor, eu tenho ouvido que esse homem tem perseguido e destruído a sua igreja. Ananias, ele é um instrumento escolhido para anunciar o Evangelho. Sim, Deus, eu irei. Então, aqueles que estão dormindo, a Bíblia fala que estão, Salmos diz que o Senhor é que dá o sono. Aleluia. Se o Senhor dá o sono, se o Senhor dá o sono, o Senhor dá os sonos para você descansar. Mas tem uns que querem abusar do sono do Senhor. Mas é bom, dormir é bom. Mas o Senhor que dá o sono, Ele dá o sono para que você descanse nele. Aleluia. Espere nele. E quando o Senhor te chamar, por mais que você tenha só tido pouquíssimos minutos de descanso, você vai ser igual Josué e Caleb. E aí, Caleb, como é que você tá? Josué, eu tô com 85 anos, mas parece que eu tô com 45. Glória. Aleluia. Me sinto bem. Mano, esses caras vão se lascar na nossa mão. Vão destruir o povo de Jericó. É uma imagem interessante, né? Não precisou nem levantar a mão, né? O que Deus falou? Rode 7 vezes. Na 7ª, manda todo o povo, com voz alarido de trompeta, com voz potente, grite, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É a mesma coisa que eu estava deitado na cama, sendo sufocado e falando, em nome de Jesus. É a Josiane, meu Deus, isso acontece direto. Assim, vai, você vai ver o seu. E aconteceu o quê? Ela tem o mesmo testemunho, passar a mesma dificuldade. E se não fosse Jesus Cristo para salvar ela? Você acha que eu ia salvar? Ela fala, meu Deus do céu, quando isso daí começa a roncar, eu até mudo de quarto para poder dormir. A Bíblia fala, esposo, porventura salvará a vossa esposa? Esposa, salvará o seu marido? Quem salva? Jesus Cristo. Jesus Cristo salva. Terceiro, tem jejuado? Jejuar é fácil? Não é. Principalmente quando você fala assim, eu vou jejuar hoje.
você começa a sentir o gosto do queijo, do presunto, do suquinho de uva. Vem do docinho de leite, a cocadinha, sorvetinho. Até o que não gosta, até o que não gosta dá vontade. Verdade? Até que não gosta, dá vontade. Aí você vê. Última passagem. Em Esther. Não abra que vai demorar muito, tá? Eu vou estar lendo. Mas anote. Esther, capítulo 4, versículo 15, 16 e 17. Esther, capítulo 4, versículo 15, 16 e 17. Vou estar lendo. Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo que Esther lhe ordenou. Eu acho que vocês conhecem essa passagem que diz: se alguém se apresentasse diante do rei Assuero, as pessoas seriam mortas quando ele pegasse o cetro e virasse. Não podia, tinha que ser anunciado. Pergunte para o rei, posso entrar para conversar com ele? Aí ia lá uma pessoa, o porta-voz, o representante do rei, ia lá falar. No caso era a esposa do rei, a rainha Esther. Ficou sabendo que iriam matar os judeus. Irmãos, você já sabe que Satanás quer te matar. Você já sabe que Satanás quer matar o seu irmão. Você já sabe que Satanás quer destruir todos. Não precisa ninguém ficar falando. Mas tem que estar falando. Vai jejuar pela vida do seu irmão. Vai jejuar pela sua vida. Vai jejuar pelo seu ministério. Vai jejuar pela sua igreja. Vai jejuar pelo seu sachoque, mesmo ele seja das trevas. A Bíblia fala que nós devemos orar por todos para que eles se convertam. A Toyota pode ser do diabo, mas os representantes da Toyota ainda são criação de Deus. Não são filhos, mas são criação. Eles são criaturas. Eles dependem de Jesus Cristo tanto quanto nós dependemos. Não mudou nada porque somos chamados. Temos que estar perseverando para estar no caminho dele. Então você vê que Esther falou algo, eles querem matar os judeus. Satanás quer matar qualquer um. Principalmente quando os principados e potestades do mal, porque tem os principados e as potestades do bem. Principados e potestades do mal sabem que você está buscando a Deus. Eu vou orar pela vida do pastor, eu vou orar pela vida do Anderson, vou orar pela vida do Rideu, orar pela vida das crianças para que os inimigos não venham estar usando elas para tirar o foco da pregação, para que eu possa prestar atenção em algumas coisas. Não podemos prestar atenção em tudo, não, é difícil, mas aquilo que eu prestei atenção eu vou tentar botar em prática. Se eu conseguir colocar em prática, é menos um pecado que eu vou estar tirando da minha vida. Aleluia. Então, ler, orar, jejuar. Exatamente o que Jesus mandou nós fazermos. Vamos fazer. Vamos tentar fazer. Irmão, se a gente vai conseguir ou não depende só do Espírito Santo nessa área, depende do esforço de cada um de nós. Tem que melhorar muito. Meu irmão do céu, você não tem ideia do quanto tem que melhorar. Mas uma coisa eu tenho certeza. Nós temos alguém que pode nos ajudar e quer nos ajudar. E o tempo todo. O Espírito Santo. Aquele que Jesus
orou. Aleluia. Chegou no céu, vai entender a filosofia de Jesus Cristo, hein? Chegou no céu, Pai, eu estou aqui orando pelo Espírito Santo para enviar. Eu estou intercedendo porque o Senhor mande o Espírito Santo. Jesus orando para Deus, para Ele enviar o Espírito Santo. Para pensar, tem cabimento isso? Lá em cima, no céu, a destra de Deus. Filho, o que você está fazendo? Se torna até engraçado, né? Faz de conta que esse aqui é o trono do Senhor, Todo-Poderoso. Não é o poderoso chefinho, não, é o Todo-Poderoso, o Deus Pai. Aí aqui está o troninho de Jesus. Eu digo troninho assim pelo tamanho, tá? Mas a Bíblia fala que o trono de Jesus é grande, maior é de Deus. Aí está lá Jesus assim. Pai, em nome de Jesus, manda o Espírito Santo. Aí Deus olha, o que você está fazendo aí, filho? Eu estou orando para ti, para o Senhor enviar o Espírito Santo para os meus irmãos. Não está escrito isso? Que Jesus falou para os discípulos: e eu rogarei ao Pai. Eu rogarei ao Pai. E Ele vos dará outro Consolador. Eu rogarei ao Pai. Quantos dias Jesus Cristo falou para os discípulos esperarem para serem revestidos do Espírito Santo? Alguém sabe? 40? 40 dias? Eles ficaram orando. 40 dias, irmãos? O revestimento de poder. Irmãos, eles ficaram lá esperando Jesus mandar. 40 dias, 50, 60. Meu irmão, ele ficou orando para mandar o Espírito Santo. Quando essas palavras são reveladas para mim, eu fico pensando: meu Deus do céu, como eu sou zoado, hein? Como eu sou negligente, hein? Como eu sou miserável. De ver como é que é o nosso Senhor Jesus. Ele sim, hein? É a palavra do momento. Ele é aquele que tem empatia por cada um de nós. É Ele que é misericordioso. Ele que é merecedor de toda a glória. Honra teu pastor, não. Honra Jesus Cristo. É Ele que é digno de toda a honra, glória e louvor. É Ele. Nós só somos coparticipantes só. Eu não me aceito essa ideia, ainda me incomoda, eu não me sinto feliz. Meu pastor é Jesus. É que nem chegou lá, Rabi. Vocês reconhecem que eu sou mestre? E bem fala, eu sou mestre. E vocês não têm maior nem menor, vocês são todos irmãos. Trate um com o outro como irmãos. Trate todas as mulheres como se fossem suas mães, suas irmãs. Aí você vê como é que é. Amém? Amém. As 3 coisas simples, que são bem difíceis para a gente fazer: ler, orar e jejuar. Amém? A igreja de pé. Vamos estar encerrando. Deus seja louvado. Aleluia, Jesus. Deus venha estar sempre em tudo que você fizer, em tudo. Em tudo mesmo. Mesmo que você falhar, peça perdão, volte e comece tudo de novo. O que Jesus diz nas 7 cartas de Apocalipse: lembra-te da onde caiu. Amém? Feche os olhos, incline a vossa cabeça, por favor. Graças te damos, Senhor. Jesus, muito obrigado por estar destra de Deus, intercedendo por cada um de nós, usando de todas as palavras para estar tocando o coração do seu Deus, do nosso Deus, o seu Pai e o nosso Pai. Nós te pedimos que o teu Espírito Santo ajude-nos, mova o nosso coração
Lava-nos com as tuas águas da vida. Perdoa, Senhor Deus, aquilo que não esteja bom na nossa vida. Troque, renova-nos o nosso coração. Traz um novo entendimento ao nosso espírito. E nós te pedimos, se porventura, Deus, e eu sei que há, aquilo que não está bom no meu coração, oh Deus, ilumina com a luz da manhã, lança para fora as trevas, deixa no exterior, oh, em nome de Jesus, não deixa, Senhor Deus, que nada venha atrapalhar o teu crescimento da obra, nem que seja esta coisa a minha vontade, mas hoje nós estamos aqui para viver, tentar viver e lutarmos para viver a tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus, conduza-nos para casa em tranquilidade. Conduza, Senhor Deus, a pós-comunhão. Conduza a comunhão. Conduza essa semana, que nós possamos trabalhar com tranquilidade, não se preocupando com as coisas materiais, e sim com as espirituais. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço por esse dia, para a glória do Senhor. Muito obrigado.